Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Luiz Mauro e hoje eu tenho o prazer e a honra de escrever para o teu programa para contar a minha história, que se enquadra perfeitamente dentro das histórias da meia-noite. Bom, falando um pouquinho de mim, meu pai era policial. Meu pai, ele chegou à patente de tenente da Polícia Militar. O sonho do papai era que eu também seguisse a carreira militar. Mas eu puxei mais o lado da dona Silvia, sabe? A minha mãe. A família da mamãe é mais ligada ao artístico. E sabe o que eu queria ser quando eu contava 17 anos de idade? Isso naquele ano de 1977. Eu queria ser DJ. Não era à toa não, porque 1977 o mundo ganhara um movimento espetacular da música, o movimento discoteque. Eu acho que talvez tenha sido, se não foi o movimento mais importante da música jovem no mundo, foi um dos. 77 foi marcante demais. Tina Charles, Dana Summer. E aí eu fui ganhando gosto pela coisa. E tinha um clube lá na minha cidade. Diga-se de passagem, uma cidade muito quente. É uma capital do Nordeste brasileiro. Eu fui ganhando gosto pela coisa e eu ia sempre a um determinado clube para ficar ao lado do Carlinhos, o DJ. Eu admirava demais o trabalho do Carlinhos. E eu com 17, o Carlinhos devia ter uns 21. Para mim ele era um ídolo, né? A forma como ele mexia aqueles discos e de repente ele falava, brincava com a galera. E aí o Carlinhos usava assim nas suas brincadeiras, no meio da sua apresentação, frases inteiras em inglês e anunciava aquelas músicas, né, com aquele tom de voz. Atenção, one for me, one for you. Eu ficava admirado, eu era fã do Carlinhos. Eu falava, Carlinhos, eu quero ser isso aí que você é, eu quero ser DJ. E ele me incentivava, o Carlinhos me apoiava, só que ali eu o assessorava, eu virei uma espécie de secretário do Carlinhos. Eu pegava os discos, eu separava os discos, ele ia me dando as ordens, e aí ele me dizia, só que tem uma coisa, Luiz Mauro, se você de fato quer ser um DJ, você vai ter que melhorar o seu inglês. O meu inglês era o inglês de colégio. Eu estudava em escola pública, que aliás era um nível muito bom naquela época, 77, as escolas públicas possuíam, mas o meu inglês era aquele, sabe, de colégio. E aí o Carlinhos, o DJ, dizia, você vai ter que melhorar, porque você vê que eu digo algumas frases em inglês para impressionar a galera. Você tem que anunciar o nome dos cantores, o nome das músicas. Seu inglês é fraco. Por que você não faz um curso de inglês? Havia chegado à nossa cidade um curso moderno para a época. Obviamente que existiam outros cursos. 77. Mas havia chegado um curso oriundo de outras capitais, tipo Recife e Rio de Janeiro, tinha chegado para a nossa capital. E aquele curso havia se instalado lá, numa casa abandonada que havia na minha cidade. Essa casa, diga-se de passagem, ficava bem no centro comercial da cidade. Era uma casa, era um sobrado, mas com 3 pavimentos, porque até porão ela tinha. Assoalho todo de madeira, sabe? Uma casa antiga. Então o curso, quando chegou na cidade, reformou a casa, não pôde fazer nenhuma demolição. É aquela coisa do imóvel tombado, né? Não fez demolições, mas fez a reforma. E ali se instalou o curso. E incentivado pelo Carlinhos, eu comuniquei ao pessoal lá em casa. Meu pai até que apoiou a ideia. Obviamente que o papai nem sonhava que eu estava fazendo um curso querendo ser DJ. Meu pai achava que eu queria aprender inglês, o que ele achou ótimo.
E a minha mãe, para minha mãe, eu me abri. Falei, sabe o que é, mãe? Eu quero ser DJ e eu preciso dominar melhor a língua inglesa. A minha mãe piscou para mim, tipo, não fala isso pro seu pai. Nós tínhamos essas combinações. E assim eu comecei a fazer aquele curso de inglês famoso, viu? Diga-se de passagem. E ali, naquela casa, aquela casa grande do centro da cidade, eu ia viver com a minha turma de mais ou menos uns 15 outros alunos. Nós devíamos ser mais ou menos isso. Uma grande experiência naquele 1977. Uma experiência sobrenatural. Um dia nós chegamos lá na casa para aula e a sala que nós ocupávamos, eu me lembro que era a sala de número 3. A sala da minha turma. A gente começava às 18 horas o curso. A gente ia das 18 às 19, era 1 hora de curso. Então a gente chegava assim, coisa de 5 minutinhos antes, 3 minutinhos antes, já estávamos a postos, eu e os demais. Só que quando nós fomos para a sala 3, havia uma outra turma tendo aula lá. E aí, o professor Vladimir, que dirigia o curso, chegou para a turma com aquele jeitão professor de ser, bateu assim nas mãos, sabe quando a pessoa bate assim nas mãos para chamar atenção? Pessoal, atenção, ó, o pessoal que ia fazer aqui a aula na sala 3, dirija-se à sala número 7, por gentileza. Quando ele falou assim, o nosso professor, de nome Rinaldo, fez e falou baixinho, não gosto dessa sala. Eu escutei. Ainda o interpelei pelo motivo da referência. Por que, professor? E ele sorrindo respondeu-me, não é nada não, deixa pra lá. Caminhamos para a tal da sala 7, que ficava bem no final do corredor, em forma de L, fazia um ângulo assim de 90 graus. Do lado esquerdo do corredor ficavam as salas de aula e do lado oposto existia uma mureta baixinha, uns 60 centímetros de altura. E depois dessa, um jardim, era o jardim da mansão, né? Da casa outrora abandonada, ali ficava aberto. Bem na frente da escola existia uma outra área grande, ali onde os alunos esperavam seus horários, usavam para tal da resenha, essa palavra é moderna agora, né? Resenha, para a gente jogar a conversa fora. Alunos não podiam circular pelos corredores da casa no período de aulas, o pessoal do curso era exigente, havia ordem ali. Nós éramos mais ou menos uns 16 alunos, quer dizer, eu e mais 15. Chegamos à tal da sala 7. A distribuição das carteiras eram exatamente assim. Elas ficavam todas encostadas em 3 paredes em forma de U e do lado oposto, a mesa do professor e o quadro negro. Do lado direito assim da sala ficava a porta. Só que eu quero dar uma característica dessa porta. A maçaneta dessa porta só abria ou fechava à base da chave. Então, quando nós fomos entrar, eu me lembro perfeitamente de ter visto o professor Rinaldo, aquele que fez não gosto dessa sala. Aquele mesmo. Eu vi quando ele girou a chave para abrir a porta e nós entramos. Eu não sei por que cargas d'água, se foi pelo comentário do professor Rinaldo, que obviamente não apenas eu escutei, mas grande parte dos alunos também, e que não havia escutado, havia sido informado, a aula não estava fluindo como nos convinha, sabe? Porque em alguns momentos nós vimos aquela porta abrir-se sozinha, como que se empurrada por uma pessoa, até que a porta abria e batia na parede. Nessas horas entrava um vento gelado, coisa inadmissível para a capital nordestina que eu morava, especialmente no mês de agosto, considerado o mês mais quente.
exatamente de onde eu estava assentado, que dava de frente para um dos ângulos do corredor, eu vi que não tinha nenhum aluno ali mexendo, não havia nenhum aluno naquele sentido. Imediatamente, o professor Rinaldo, aquele mesmo do não gosto dessa sala, ele saiu então assim da sala, ele estava ministrando a aula, e ele deu uma constatada, espiou-se no corredor, não tinha ninguém, e voltou e comentou, assim, sabe, falando para a sala, deve ter sido o vento, já que eu não tinha trancado a porta com a chave, mas apenas estava no trinco, sabe? Explicando para a sala, para os alunos, e a gente escutando. É óbvio que vento algum destravaria a fechadura. Tudo não passava de uma afirmação do professor, assim, para justificar o que não dava para ser justificado. Então, o que o professor fez diante de todos nós? Ele fechou a porta com a chave. Ele fechou dando 2 voltas na chave. Ainda ele deu aquela escoladinha na porta, sabe quando a pessoa escola assim na porta batendo com o ombro? E aí ele disse, abre agora que eu quero ver. E o professor falou assim num tom de desafio, presta atenção. Ele bateu assim com o ombro na porta, sabe? E falou, abre agora que eu quero ver. Quando ele disse isso, devia ser 18h45. Nós tínhamos ainda 15 minutos de aula. E foi aí que vimos tudo acontecer. O professor que fez o desafio voltou a falar do verbo to be. Atenção, é fundamental que vocês aprendam tudo a respeito do verbo to be. Ele acabou de falar e todos nós estáticos ficamos, gelados ficamos, quando nós vimos a maçaneta da porta girar, a chave da porta balançar e de repente a porta se abriu sozinha, rangendo lentamente e ainda empurrando a cadeira que o professor havia encostado nela para escorá-la. A porta se abriu diante de todos nós, para em sequência se fechar de maneira brusca, batendo com toda a violência sobre o portal. As meninas começaram a gritar e as nossas carteiras, elas se moviam. Sabe quando as carteiras, elas começam a se mover lentamente assim e a bater no chão, dando pequenos pulinhos, como se tivesse acontecendo um terremoto? Naquele momento, naquele instante, nós nos sentimos como os passageiros de um trem fantasma, segurando-nos nas carteiras como ginetes que estivessem pulando numa montaria. Como a casa era toda feita com assoalho de madeira, o barulho das carteiras batendo sobre o assoalho lembrava-me o som das caveiras batendo os dentes. O frio que fazia lá dentro não era o frio do ar-condicionado, era algo que contrariava a física. Era um frio fora da época. Não sei precisar quantos segundos durou isso, segundos, mas para mim e para todos dava a impressão de ter durado uma eternidade. Talvez, sei lá, uns 10, 15 segundos, nem isso, mas a impressão é que tinham passado minutos, até horas. Aquelas salas de aula possuíam uma acústica excelente. Por maior que fosse o barulho lá dentro, não se ouvia nada do lado de fora. O professor Rinaldo, ele conseguiu, sabe-se lá como, ele abriu a porta e todos nós saímos a um só tempo, quase que voando um por cima do outro. E no exato momento em que isto acontecia, as luzes se apagaram, apenas as luzes, as lâmpadas da nossa sala. Em verdade, não saímos todos, porque
uma das meninas ficara travada em estado de choque. E embora eu sou uma pessoa medrosa, e logo eu, que sempre tive medo de alma penada ou coisas parecidas, eu acabei indo com outro rapaz resgatar a menina que ficou para trás. Ela não tinha condições de levantar-se do lugar, então nós trouxemos ela sentada na carteira, puxamos a carteira para fora com ela e tudo. Estávamos apavorados, ofegantes como náufragos, e algumas meninas choravam. O sangue havia se evaporado de nossas veias e o terror de nossos rostos era indisfarçável. Ficamos todos nessa área após o corredor, retidos ali pelo professor. Ele que de bom juízo pedia, por favor, não comentem, por favor, vamos evitar qualquer tipo de repasse disso que vocês viram, por favor. Isso pode tumultuar o nosso curso, isso pode causar problemas para a empresa, isso pode gerar desemprego, por favor, por favor. Neste momento, antes até de tocar a sirene que dava o término às aulas, nos confortávamos uns aos outros. A nossa turma tinha gente de praticamente todas as idades, formações, credos, etnias. Não foi difícil, sabe, entre aqueles 16, concordarmos de que não deveríamos espalhar notícia, até para nos livrar de interpelações de outros alunos pela vida inteira. Mas para mim, era-me inimaginável como é que eu ia esconder aquilo tudo. Na verdade, um elefante debaixo do chapéu não dá para esconder. Mas a verdade foi que aquilo não se espalhou. Pelo menos não naquele 1977. Todos os colegas, alunos foram fiéis ao compromisso assumido com o professor. Ele que explicava a importância da notícia não sair dali. Isso tudo havia acontecido na aula de uma sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei um pouquinho mais cedo e conversei com o professor Rinaldo. Eu queria saber, professor, agora fala a verdade. Por que quando ele disse que nós íamos para a sala 7, o senhor falou assim, eu não gosto dessa sala? Não estava apenas eu nesse momento, eu e mais uns 3. E, como resposta, ficamos sabendo que o professor ele já tinha vivido um fenômeno muito parecido, só que numa menor intensidade. Mas ele havia vivido já coisa parecida por ali. E qual era a solução? Eu perguntei para ele. E ele disse que, numa reunião dos professores, eles iam isolar a sala de número 7. Daí para frente começou a circular a boca pequena que no curso de inglês tinha um fantasma. Mas é preciso que eu mostre para vocês a conclusão da minha história. Aquele curso de inglês, tirando este grande susto que me serviu como grande aprendizado da vida, me deu uma boa noção da língua e eu acabei me tornando um bom DJ. Exerci essa profissão, inclusive, dos meus 17 até os meus 20 anos de idade. O meu pai torcia o nariz, mas quando eu mostrava os cachês que eu conseguia, ele até que se animava. O mais interessante é que eu acabei escolhendo um nome artístico bem diferente. Luiz Mauro, o DJ The Ghost. Eu virei o The Ghost. Fiz um certo nome lá na minha capital. Toquei em vários bailes. E quando alguém vinha me perguntar, Luiz Mauro, mas por que The Ghost? Eu dizia, porque durante um ano, eu tive que conviver com o fantasma. Hoje em dia, eu ainda moro nessa mesma cidade que, aliás, eu amo. Aquele prédio, ele acabou sendo demolido, sabia? Apesar de ter sido tombado, porque era um prédio antigo, deu aquele cupim de concreto
e destruiu praticamente todas as paredes. E aí a prefeitura não teve outra alternativa que não fosse demolir. Então lá agora tem um outro prédio que funciona, um prédio moderno inclusive, e aquele fantasma raivoso que morava naquela casa, eu sinceramente não tenho ideia para onde ele possa ter se mudado. Eu só sei que um dia o fantasma não suportou o desafio feito pelo professor Rinaldo. Aprendi com isso que você pode até não acreditar nessas coisas, mas nunca parta para o desafio. Quando o professor Rinaldo fechou aquela porta com 2 passadas da chave, encostou a cadeira na mesma e bateu com o ombro na porta e disse: "Abre agora que eu quero ver. Vai! Abre a porta que eu quero ver. Abre agora que eu quero ver." Ali ele lançou o desafio e a resposta foi assustadora demais. Não vale a pena. Cuidado com as suas atitudes. Não deu para que eu ficasse DJ a vida inteira. Acabei depois estudando, me formei engenheiro e trabalhei numa empresa de engenharia até há 2 anos atrás. Agora me aposentei. Estou com os meus 63 anos de idade, marido da Isa, pai de Paulo, Renata e Pamela, vô do Pedro, da Isis e da Rafaela. De vez em quando eu acabo encontrando algum amigo da época que fala: "Vem cá, você não é o The Ghost? O Luiz Mauro The Ghost? Aquele que era o DJ e que conviveu com um fantasma?" Eu digo: "Sou eu mesmo. Esta é a minha real história." Your heart